Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Engenharia de Computação da UFC, disciplina de Sistemas Microprocessados. Professor Jardel Silveira, vulgo Dadel. Meus queridos, nós concluímos aí então uma parte aí do nosso curso relativa ao estudo da linguagem Assembly, do ponto de vista do programador, né? E hoje nós vamos entender como é que essas funções são codificadas, ou seja, é sabido que essas instruções não estão gravadas na memória do processador em formato texto, para que elas sejam interpretadas. A gente sabe que elas estão lá gravadas na área de memória de código em formato binário, ou ainda, né, dependendo se você tiver um sistema operacional, em formato executável. Ok, mas como que é aquele texto, né, da linguagem Assembly que a gente escreve, como que aquilo é transformado em código, né, em uma linguagem codificada, uma linguagem binária, né? Então é justamente isso que nós vamos entender. Do ponto de vista do projetista, do ISA, né? O que é o ISA? ISA é o que nós chamamos de Instruction Set Architecture, ok? Esse ISA, Instruction Set Architecture, né? Ele compreende aí as instruções que nós já estudamos, né? E compreende também a codificação, tá? Quando o projetista vai, digamos, desenvolver, né, o ISA, né, e aqui nós falamos do ISA do ARM v7, né, recomenda-se, né, que ele tente tornar essa codificação, a organização desses bits relacionadas aos operandos e às instruções de forma o mais simples possível, né? Então disse que a regularidade dá suporte, né, à simplicidade do projeto, ou seja, manter isso regular. Se você usa alguns bits ali para identificar um operando, você procurar o máximo possível sempre usar aquele mesmo conjunto de bits, tá? Isso vai ficar mais claro nos próximos slides, tenham calma, né? Outra coisa, né, se você trabalha 32 bits de dados e 32 bits de instruções, o que quer dizer isso? Quer dizer que o nosso processador, cada registrador de dados do nosso processador, ele é um registrador de 32 bits, como nós já sabíamos, 4 bytes. E também, cada instrução, cada linha de instrução que nós aprendemos, né, o ADD, o SUB, o OU, LDR, STR, cada instrução dessa, ela é codificada também em 32 bits. Então, cada instrução nossa ocupa 32 bits na memória de código, ok? E cada registrador nosso de dado também é um registrador de 32 bits, ok? Seria imaginar assim possível, muito bom do ponto de vista da simplicidade do projeto, se a gente pudesse ter um formato de instrução único para todas as instruções, né? Porém, as instruções elas têm diferentes necessidades, tá? Instructions have different needs. Então não digamos, vai ficar muito simples, mas não vai atender às necessidades das instruções. Então a gente tem que ter aqui um balanço, um equilíbrio, né? Onde a gente tem aí alguns formatos de instruções, ok? Então vamos ver então, né? Só retornando aqui, acho que já ficou coberto certinho esse slide, né? Outro princípio de projeto, né? A gente precisa ter um bom equilíbrio, né? Um bom balanço, né? Ou seja, não adianta, né, a gente ter um formato único de instrução e a gente não atender às necessidades. Então, é disso que se fala desse equilíbrio, né? Então, por exemplo, se você tiver instruções em formatos múltiplos, né? Ou seja, não apenas um único formato, isso vai te dar flexibilidade, né? Isso vai te dar flexibilidade. Por exemplo, ADD e SUB usam 3 registradores como operando, já LDR e LDR usam apenas 2 registradores e uma constante.
ok? Então, isso é bastante interessante, ok? Vamos então continuar. Outra coisa é você manter, né, esse número de formatos de instruções, né? O número de formatos de instruções. Já que ele não pode ser um, porque apenas um não vai atender às tuas necessidades, mas que você mantenha ele, digamos assim, pequeno, não ter um número grande de formatos, né? A gente vai entender o que é isso. Um formato de instrução vai atender uma classe de instruções, várias instruções, ok? Continuando, ok? Existe o que? A representação binária das instruções, como eu já havia falado para vocês. É essa representação binária onde cada instrução vai ocupar quantos bits? 32 bits, né? Então, cada instrução vai ocupar 4 bytes, são 32 bits, né, na memória de código. A isso nós chamamos, né, a representação binária das instruções. Por quê? Porque a tua máquina, o teu computador, o teu processador, ele só entende zeros e uns. Então, lendo aqueles 32 bits zeros e uns a partir da memória, é que o computador vai saber se você quer ler da memória usando LTR, ou se você, LDR, ou se você quer escrever usando STR, ou será que você quer fazer um desvio, um branch? Talvez você queira fazer uma soma, uma subtração, uma ou. Então, lendo esses 32 bits, ele vai saber exatamente o que é que você, programador assembly, pediu para que seja feito. Nesse sentido, né, a gente tem então 3 classes, 3 formatos de instrução, né? Então, ou seja, o que é que são esses formatos? É como esses 32 bits são usados para identificar a instrução e seus operandos, ok? Então, nós temos instruções de processamento de dados, que são instruções como ADD, sub, ou a rotação, né, e outras afins. Tá? Nós temos instruções de acesso à memória, tá? Como LDR e STR, e nós temos ainda as instruções de desvio, né? Que são as instruções aí de branch, BEQ, BL, né? Como a gente já viu, para chamar uma função. Então nós vamos percorrer cada uma dessas 3 classes, iniciando aqui pela classe de processamento de dados, tá? E vamos entender como isso é codificado. Ok? E o formato de instruções de processamento de dados, né? Então, nessa figura aqui, a gente tem o que? 32 bits, né? E a gente vê aqui alguns campos, né? Cond, op, funct, rn, rd e source2, ok? Vamos começar aqui pelo rn, né? Rn é o First Source Register. Ok? Então imagina, é o registrador, né? É o registrador que vai ser utilizado sobre o qual vai ser realizada a operação. Ele é a fonte, o source, ok? E o destination, né? O destination é o registrador que vai receber o dado computado. Então, se você usa, por exemplo, ADD R1, R2, R3, ok? O teu source é quem? O teu source são R2 e R3, né? E o teu destination, o RD, é então aí o R1. Professor, por que 4 bits? Me responda você. Dê o pause no vídeo aí e pense um pouquinho. Por que 4 bits, hein? Nós temos quantos registradores? Nós temos registradores de R0 até R15. São 16 registradores. Como é que você diferencia 16 coisas, colocando coisas aí entre aspas, né? 16 registradores um do outro. Você precisa de 4 bits, né? Porque se você tiver 0000, a gente está falando do registrador R0. Se você tiver 0001, a gente está falando do registrador R1. Se você tiver todos os bits em 1, ou seja, 1111, a gente está falando do registrador R15, ok? Então é por isso que a gente tem 4 bits aqui para identificar os registradores, né? Seguindo, né? Seguindo, o que mais que a gente tem aqui? O second source, né?
O second source, né? Então a gente colocou assim, professor, ADD R1,R2,R3, né? Esse R3, né, que é o second source, né, ele tanto pode ser um registrador como pode ser um imediato. É por isso que eu tenho 12 bits reservados aqui para ele e não apenas 4 bits, né? Então isso aqui é o meu segundo, né, que pode ser um registrador ou que pode ser um imediato. A gente vai detalhar isso daqui. Pessoal, é muito, mas muito comum vocês confundirem o valor do registrador com o registrador em si. Então, por exemplo, vamos supor que o R0, tá, contenha aí o valor 15, né? R0 igual a 15, né? E você vai codificar a instrução ADD R0,R1,R2, ok? Então, o teu destination, né, é o R0 e ele contém 15. Você vai colocar quais bits aqui para codificar esse registrador R0? Dá um pause no vídeo aí e responde. Então, muitos alunos, né, acham que você vai codificar aqui o valor de R15, né? Ou seja, você vai colocar 1, porque o R0 é 15. Na verdade, não, pessoal. Na verdade, o que está codificado aqui é o número do registrador, ou seja, 0, ele é o R0, então aqui fica 0000, ok? 4 bits em 0. Isso é muito comum do pessoal errar nas avaliações, então fica a dica aí, hashtag fica a dica para vocês. O que vocês não tiverem entendido, pessoal, vocês precisam interagir através do fórum, né? Eu não quero transformar isso aqui num sermão, mas se vocês observarem os fóruns de discussão por aí afora na internet, de hobbies que as pessoas gostam, de fazer pão, de fazer pizza, de fotografar, hobby de moto, hobby de carro, as pessoas amam aquilo que fazem, eles comentam, ajudam uns aos outros. E o nosso fórum aqui, ele não deve ser diferente. Se você tem um hobby, se você gosta, se você participa de algum fórum na internet, é assim que o nosso fórum aqui do SIGA A deve funcionar. Vocês devem interagir constantemente, devem trocar informações uns com os outros. Eu estou ali para fazer uma mediação, mas a gente acaba tendo assim, digamos, uma participação muito pobre por parte de vocês, né? Tanto vocês comentam pouco, né? Vocês comentam uma vez ou duas só para obter a presença, é o que eu percebo da maioria. Claro que eu não estou generalizando, não são todos, né? Mas há uma pouca interação, não há amor ali envolvido pelo assunto. Então vocês têm que amar esse assunto. Vou encerrar o sermão por aqui para a aula não ficar chata. Então, professor, como é que eu vou diferenciar se eu vou fazer um ADD de um sub? Isso vai ficar claro aí nos próximos slides, ok? Tenho 4 bits aqui reservado para COND, né? Ou seja, condition, né? Specifies conditional execution, né? Então lembra que a gente tem instruções que são executadas condicionalmente. Você pode ter, por exemplo, ADD é que, sub é que, a gente já viu exemplos com isso, né? Ou seja, aquela instrução vai ser executada somente se aí as flags de Z, C e NV são usadas para determinar a execução daquela instrução, né? Ou seja, B é que seria uma instrução de branch. Mas aqui ninguém está falando de branch, professor. A gente está falando de instruções de processamento de dados. Ok, mas a gente já viu esse exemplo. Então, não são 16 possibilidades? B é que, BNE, de novo usando o B, mas é que, NE, PL, né? A gente tem 16 possibilidades ali daquela tabelinha de condições. Então aqui você tem também 4 bits para codificar se esta instrução de processamento de dados será executada ou não. Ou se ela também não é do tipo condicional, ela pode ser um ADD simples, né? Ela pode ser um ADD simples. Então essa informação de que ela é simples, de que ela vai ser simplesmente executada, ela também está codificada aqui, né? OP, né? Ou OP, the Operation Code or Opcode, né? Esses 2 bits aqui vão identificar que se trata de uma instrução de processamento de dados. Simples assim, né? Então a gente tem
3 tipos de formatos, então a gente precisa de 2 bits para identificar o formato, né? Até 4 possibilidades, mas 1 bit e meio não resolve, então eu preciso de 2 bits, né? Então eu vou ter um aqui, um valor para identificar instruções de processamento de dados. É possivelmente o primeiro valor, digamos assim, a ser lido quando você quer interpretar um código, né? Quando você quer interpretar uma instrução que está codificada, que instrução é essa? A primeira coisa que você vai ler vão ser esses bits aqui, 26 e 27. Dependendo do que você vai lá, trata-se de uma instrução de processamento de dados, ok. Então, ela está codificada neste formato aqui, ok. E funct, né? Funct é a instrução a ser executada. Então, pode ser um add, pode ser um sub, pode ser uma ou, né? Enfim, diversas instruções aí de processamento de dados, onde as mais comuns são add, sub, ou e end, né? São aí as mais comuns, né? Então, recapitulando, a instrução a ser executada, funct, 6 bits, né? Op, a classe, é uma instrução de processamento de dados? É uma instrução de jump ou é uma instrução de acesso à memória? 2 bits para isso, ok? 4 bits para dizer se essa instrução a ser executada ela é condicional, né? Ou se não, ela é realmente uma instrução incondicional, um add, uma sub, ou será que é um add EQ, um add BNE, ok? Então, condicional aqui, 4 bits. Essa instrução vai operar sobre quais dados? Ela vai operar, ela tem aí, ela vai operar sobre, no caso, o source registers, ok? Que tenho o first source register, que é RN, né? E eu tenho o second source register, que ocupa mais bits. Por quê, pessoal? Responde aí, já falei. Porque pode ser um registrador ou um imediato. Calma que a gente vai detalhar isso daqui, ok? E por fim o destination register, né? Destination register, que é o primeiro argumento, o primeiro operando aí, quando você faz add R0, R1, R2. O teu R0 é o teu destination register, ok? Então, se você ver aqui, a gente vai de 0 até 31, né? São 32 bits. Isso para instruções de data processing no nosso ARM V7. Continuando então, detalhando então esse campo aqui, ó, o cond, op, funct, né? Olha, se estamos falando de uma instrução de processamento de dados, o op é 00, né? Então, se você vê que os bits 26 e 27 da tua instrução são 00, isso significa que se trata de uma instrução de processamento de dados, e aí você vai ver o cond, você vai ver o op, o funct. Onde é que está o destination register? Está lá nos bits de 12 a 15. Ela está codificada neste formato aqui, né? O funct, ele é ainda subdividido em 3 partes, né? Então você tem aqui um bit para um bit para o bit i, né? 21, 22, 23, 24. 4 bits para identificar a operação que está sendo executada, né? Se é um add, se é uma sub, se é um ou, né? E você tem um bit para o S, né? O que você acha? Você acha que esses bits I e S, né, se tratam de que em particular? O S vocês já podem desconfiar sem nenhuma dúvida. Pausa o vídeo, pensa e depois prossegue. Então, esses bits, né? O I ele vai me dizer se o meu source 2 é um registrador ou se é um imediato, né? Lembra que esse source 2 ele pode ser só um registrador quando você faz add R0, R1, R2, ele seria o teu R2, ou ele pode ser um imediato do tipo add R0, R1, hashtag 10, né? Então esse 10 ele está codificado aqui nesses 12 bits, né? Então o bit I, que é o bit 25, é que vai te dizer se o second source é um registrador ou se ele é um imediato. O bit S, vocês descobriram? O bit S diz pra gente se é uma instrução que seta
que requer que as flags sejam salvas, né, calculadas e salvas, né? Então, por exemplo, se uma instrução ADDS, né, ela com certeza vai ter a flag de S setada, né, em 1, bit 20 dela vai ter que ser 1. Já a sub não, né? E a CMP, pessoal? A CMP, ela tem, será que o S é 0 ou será que é 1? Claro que é 1, né? As flags têm que ser salvas, né? O que não é salvo aqui, não precisa dizer CMPS, né? Ela é do tipo S, que salva as flags, com certeza. Ok? Tá, e o CMD, professor? O CMD, olha, por exemplo, ele vai dizer se se trata de um ADD, de uma sub ou de outra. Olha, se for 0100 é ADD, se for 0010 é uma sub. Professor, quem é que determina, né, essa distribuição aqui dos bits, o número de formatos, toda essa orientação aqui? Gente, é o engenheiro projetista do ISA, né? É o engenheiro projetista do ISA, do Instruction Set Architecture, né? Esse ISA Instruction Set Architecture, que ele é composto, como eu já falei para vocês, dos opcodes, das instruções, mas não apenas, principalmente de como elas são codificadas, né? Isso tem grande valor. Você não pode se apropriar disso daqui e construir seu processador ARM V7 sem fazer um acordo comercial, sem pagar royalties para a ARM, tá? Então tudo isso aqui tem muito valor, né? Se você pode construir o seu próprio Instruction Set Architecture seguindo aqueles princípios da simplicidade, da regularidade, que foi o que o pessoal lá da Universidade de Berkeley fez, né, construindo aí o RISC-V. Mas só que o RISC-V, né, o ISA do RISC-V, ele é gratuito, né? Open source todos são, tem que ser, né? Porque como assim, o próprio formato das instruções tem que ser aberto necessariamente. Não tem como a ARM fechar isso daqui, né? Mas você não pode simplesmente usar isso, construir teu processador usando isso sem pagar, digamos aí, royalties, sem fazer um acordo comercial com a ARM. Mas você pode fazer o seu próprio Instruction Set Architecture, né? Ou você pode mesmo utilizar o Instruction Set Architecture do RISC-V, né? Existe o Instruction Set Reference Manual do ARM, que detalha tudo isso aqui que eu estou explicando para vocês e muito mais, ok? Aqui a gente estuda os formatos, dá alguns exemplos, mas, professor, eu tenho uma dúvida específica, você vai buscar o Instruction Set Reference Manual e você vai encontrar lá todas as suas dúvidas, com certeza. No caso do meu Source 2, né? Eu havia dito que ele pode ser um imediato ou que ele pode ser um registrador. Há ainda uma terceira situação, que ele pode ser um registrador shiftado de um registrador. Registered, shifted, register, ok? Então, esse Source 2, essa parte aqui, esses 12 bits, eles podem estar codificados aqui dessas três formas aqui, né? Na primeira forma, você tem um imediato de 8 bits e uma rotação em cima desse imediato. Como assim, professor? Olha, por exemplo, você pode codificar o número 0xAB000000, colocando o número 0xAB aqui nesse imediato de 8 bits, né? Preste atenção que o número 0x, o imediato 0xAB000000 é um número de 32 bits e ele não cabe aqui nesses 12 bits, mas ele vai ser codificado como aqui. O imediato de 8 bits vai ser 0xAB, e isso a gente sabe que cabe, né? Porque você tem um byte aí, cada nibble 4 bits, o A 4 bits, o B 4 bits, então a gente tem aqui, né? E você vai dizer o quê? Vai dizer aqui, vai usar esses 4 bits para informar que esse imediato ele tem que ser rolado, né? Aí de 24 bits para a esquerda, rolado de 24 bits para a esquerda.
Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai já mostrar como utiliza esses 4 bits aqui para codificar esta informação, né? Dizíamos, você pode ter ainda, né, se o bit I, né, for 1, né, se o 25º bit for 1, a gente está falando disso. E se o 25º bit for 0? Aí a gente está falando de uma dessas situações aqui, tá? E o que é que vai diferenciar? O que vai identificar vai ser esse 4º bit aqui, ó. Vai dizer se a gente está falando de um registrador, do registrador, vamos dizer assim, simples, ou se a gente está falando de um registrador shiftado de registrador, ok? Calma que a gente vai entender o que é o shunt 5, o que é o SH, o que é esse registrador shiftado de registrador. Só lembra que a gente está falando aqui do second register, tá? do segundo operador fonte, ou seja, se você tem ADD R0, R1, R2, a gente está falando desse R2, ou a gente tem ADD R0, R1, hashtag 10, a gente está falando desse número 10 que vai estar codificado aqui, ou desse registrador R2 que vai estar codificado aqui, e qual é a operação a ser realizada? R0 igual a R1 mais o second source, né? Esse second source, ele pode ser 10, ele pode ser o valor de R2, ou ele pode ser ainda R2 rotacionado, deslocado para a esquerda de alguns bits, ou ainda de R3. Calma que isso vai ficar, esse source 2 ele pode ser bem complexo, né? Só lembra que quando eu faço ADD R0, R1, esse source 2, o que vai ser armazenado em R0 é R1 mais esse source 2. E esse source 2 ele pode ser bem complicado, como a gente vai ver, ok? Então, continuando, né? Eu vou interromper a aula, na verdade, porque eu acho que já ficou um pouco longo, né? E volto daqui a pouco para explicar para vocês o que o Source 2 pode ser. Um forte abraço, fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus.